Camarote, como é que você enxerga essa estratégia agora do Arthur Lira? Porque parece que ele entregou os pontos, ou enfim, mostrou para a sociedade toda essa briga, essa rixa que ele tem com o governo federal na pessoa física do Padilha? Ele explicitou isso. Em primeiro lugar, ele admite publicamente que levou um golpe, né? Ele está contrariado com o que aconteceu. Ou seja, ele passa o recibo da noite de ontem. É lógico que você tinha um movimento, e a gente falava aqui primeiro, para tentar soltar o Chiquinho Brazão. Era um movimento grande e de uma parte importante que é próxima ao Lira. E esse movimento foi bloqueado, inclusive de última hora, pela ação do governo. Por quê? Porque o governo, você tem, lá atrás, o caso Marielle foi considerado ainda na campanha do Lula como uma solução, como algo fundamental. Então, virou uma espécie também de ponto, questão de honra para o governo. Tá? Agora, diante disso, ele passa um recibo da irritação. Mas quando ele passa um recibo muito maior do que aconteceu de fato. Então, ele vai no pessoal, no ataque pessoal ao ministro da Articulação Política, o nome é Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Vamos explicar qual é esse desafeto. Não é desafeto com o Alexandre Padilha. Não existe nada, eu acompanho, não teve nada fora da ordem. De fato, você tem muitas demandas do Centrão, o Lira faz muitas demandas e o governo não consegue atender todas as demandas de cargos, liberação de emendas. Porque, de fato, com o orçamento secreto lá atrás, o Lira foi muito empoderado na gestão Jair Bolsonaro. Então, de fato, era assim. Tudo acontecia... Ele mandava mais do que hoje. Lógico, porque você tinha um orçamento secreto, era um poder enorme, e isso acabou com o Supremo Tribunal Federal. Então, precisa negociar um pouco mais. E sempre tem uma dificuldade por parte do governo. Como o Lira não pode bater no presidente Lula diretamente, ele bate no Padilha. Mas tem que manter interlocução. Isso é estratégia política. Tem muito... Eu estou há muito tempo lá, 30 anos quase, estava te falando. Então eu vejo muito jogo de cena. Tem muito teatro. Tem muito teatro, total. Então o Lira, ele vai no pessoal, mas deixa uma porta aberta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixa uma porta aberta com Rui Costa, Casa Civil, mas o que ele quer mesmo é ter interlocução direta com o presidente Lula, que tem dificultado. Por quê? Porque teme também faca no pescoço. Essa é a realidade, é isso que a gente vê lá em Brasília. O Lula muito cuidadoso, ou seja, não pode se aproximar tanto do Lira. Então o Padilha funcionava como uma espécie de anteparo. Não deu certo, porque o Lira entendeu também a jogada do Lula, não vou ficar falando com o preposto. Eu quero o presidente. Aí o presidente Lula não deu esse espaço aberto. É uma coisa muito cerimoniosa, tá, Tralli? A relação do Lula com o Lira. Ela é muito cerimoniosa. Então ele tem dois novos interlocutores. Era o ministro da Fazenda, que estava ficando muito exposto. Veja, o ministro da Fazenda fazer articulação política. Estava indo toda semana na casa do Lira. Não é que ele deixou de ir, mas diminuiu. E aí coloca uma outra figura também para fazer essa interlocução, que é o Rui Costa. Tudo para o Lula ser protegido dessa relação. É isso que está acontecendo. Agora, Ana Flor, você que está aqui comigo ao vivo também, direto de Brasília. Ao chutar a canela desse jeito, né, como o Lira fez, de publicamente chamar o Padilha de incompetente, enfim, só faltou xingar ele de coisa pior. Ele não está comprando uma briga maior ainda com o presidente Lula, uma vez que o presidente Lula tem absoluta confiança e apreço pelo Padilha, ou, como disse o Camarote, é do jogo do teatro da política aí em Brasília? Olha, Tralli, o Palácio Planalto já conhece Arthur Lira e a gente ouve muitas vezes lá dentro que a relação poderia ser melhor, poderia ter menos chantagem. Essa palavra eu já ouvi vindo do Palácio do Planalto e não foi do ministro Padilha. Então,
Arthur Lira tem uma forma de se relacionar com o executivo, com os governos, que já deixou uma marca no Palácio do Planalto. E é exatamente por isso que ele não conseguiu derrubar Padilha no passado, que ele já tentou sim, porque a força do presidente da Câmara é muito grande em controlar a pauta. Por isso que também é muito claro que se Arthur Lira estivesse no início do seu mandato, a situação seria completamente diferente. Muito provável o governo teria que ceder. Agora ele tem aí 10 meses até deixar a presidência da Câmara, até a eleição, mas nesse ponto vai ter recesso, ainda tem no final do ano, já estou contando janeiro junto. Então, é claro que o tempo de reinado de Arthur Lira vai se esvaindo, e isso também faz parte dessa reação dele hoje. Então ele faz um desabafo e já faz uma reclamação muito que até é pouco normal, viu? Porque tudo que ele falou já se sabia internamente no bastidor, agora ele explicita, para dizer, inclusive, que não quer estar no mesmo ambiente do ministro Alexandre Padilha. Ontem à noite, na festa de Marcos Pereira, os dois estavam lá e fizeram de tudo para não se cruzar, não se cruzaram e não se cumprimentaram. Então já dá para ver como essa relação está ruim. Agora, existe, sem dúvida, a escalação de outros ministros importantes para fazer essa relação. E Lula gosta, sim, de ter ministros nessa relação, porque isso protege o presidente, muitas vezes, de pedidos que diretamente ele não pode dizer não, mas por meio dos seus ministros ele pode, ou pode ir deixando mais para frente, porque o presidente da República é a última instância no executivo. Então, também por isso, manter uma distância é importante para quem está sentado na cadeira do presidente. E Lira vai se relacionar com outros ministros. É menos poder para Padilha? Pode até ser, sim, mas ele construiu relações com outras lideranças e é quem também está conduzindo a conversa do Planalto com outros candidatos à presidência da Câmara. Por isso também Lira fica irritado, porque Lula já viajou com Marcos Pereira, já fez agenda junto, tem conversado com outros candidatos e o candidato de Lira, que é um deputado que já ouviu do Planalto, que é Elmar Nascimento, que já ouviu do Planalto que não é o preferido. Então isso tudo está nessa composição. Mas é do jogo político esse estica e puxa e essas brigas, porque o presidente da Câmara quer contato, quer um telefone direto com o presidente, e quem tem que dizer não para o Congresso sempre é o articulador político. Então, faz parte. Agora, sem dúvida, não é normal ver esse tipo de agressão. Acho que isso fala muito também sobre esse período final aí de Lira na presidência da Câmara. E como disse o Camarote, também fala muito sobre a personalidade do atual presidente da Câmara em Brasília. Agora, Gabeira, como é que ficam as questões importantes para a sociedade brasileira, né? O projeto de lei de regulação das redes sociais, enfim. E aí, Gabeira, no meio dessa troca de farpa aí e baixaria? Olha, Trali, é muito difícil, né, você falar sobre esses deputados, a briga desses deputados, porque eles são de uma espécie difícil de você classificar. Quer dizer, para quem está acostumado e quer discutir a situação nacional, a visão que tem do país, é muito difícil você encontrar realmente quais são as posições políticas mais amplas que estão por trás disso. Às vezes você vê apenas um insulto pessoal, uma reclamação. O Camarote falou em teatro. Pode ser um teatro, mas é um teatro de péssima categoria, né? É um tipo de enredo que não vale a pena até acompanhar. Eu acho que o Lira está se distanciando do governo, né? Esse distanciamento do governo, pela minha análise, né, se expressou ontem de duas maneiras, essa semana de duas maneiras. A primeira delas é através do candidato da preferência dele ter feito uma declaração de votos pela libertação do
Chiquinho Brandão. Então